Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim a palavra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e príncipes das forças espirituais na região celestial. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, traz um discernimento de quem nós somos. Quem somos nós? Quem é você para Deus? Quem é você no mundo espiritual? A Bíblia me diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito da seguinte forma: vós, porém, sois, olha só, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção, olha só, quem é você no mundo espiritual? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para você ver. Já no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos chama a renovar a nossa mente no Espírito, a renovarmos nas coisas de Deus. No versículo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, é o que nós estamos fazendo hoje, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Então, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele citou para que nós tivéssemos a nossa mente renovada na presença de Deus. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, como eu disse, de quem nós somos no mundo espiritual, ele traz aqui a tarefa dos pais. Como eu estou dizendo que hoje é uma palavra para a família. Então, nesse livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, traz uma tarefa, uma responsabilidade para os pais. Eu quero que você me acompanhe compassadamente com todos os textos. A primeira tarefa dos pais na família, quer dizer, está escrito assim na Bíblia, olha só: tu as incumbirás as palavras aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu entendo aqui que a palavra de Deus tem que ser ensinada, falada, pregada, profetizada dentro da nossa casa em todo o tempo. Não há tempo, porque está dizendo ao deitar-te e ao levantar-te, e andando e sentado à mesa da tua casa. Deus vai te mostrar, Deus vai te capacitar, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Nossa parte é buscar a presença de Deus. Nós não estamos sozinhos na nossa luta, pois nós mesmos teremos experiências de vitória, pois é assim que nós crescemos com Deus. É assim que nós passamos e vencemos cada luta, cada dia. Então, dentro da família, nós temos que, primeiro, reconhecer quem somos nós no mundo espiritual, saber que nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo, saber também a tarefa que os pais têm sobre a família. Porém, não tem tarefa só para a família, só para os pais dentro da Bíblia. Na palavra de Deus também, no livro de Efésios mesmo, capítulo 6, no versículo 1 e 2, tem aqui a tarefa para os filhos. Oh, yes, tem tarefa para os pais, tem tarefa para os filhos dentro da família. Diz o seguinte no capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo, honra o teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessas. Que promessas são essas? Que viverás, que será longâmino, que receberás as bênçãos do Senhor. Tem tarefa também para o esposo, tem tarefa para a esposa. Olha só, também tudo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz a tarefa para a esposa, que ela deve ser submissa ao seu marido, como é a Cristo. E para o marido, no versículo 25, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que eu tenho para você, que eu quero trazer na sua vida, é que você tem que entender qual é a posição de cada um dentro da família, para você poder saber, para você entender a palavra que vai abençoar a sua casa, para você entender como Deus quer que funcione o nosso meio social da nossa casa, para que nós sejamos uma família abençoada. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8 até o 9, ele traz para nós, ele traz um chamado para que nós sejamos sóbrios e sejamos vigilantes em tudo que nós fazemos. Você vai entender onde eu quero chegar com você. O versículo diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resiste-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o inimigo ele está rondando em todos os lugares, não é só a nossa família que ele ataca, não é só a família dos nossos familiares. A vontade dele, do leão, desse terror que está por aí, é atingir as famílias, atingir os filhos, atingir a esposa. Por isso é importante, como eu disse no início, cada um de nós saber a nossa missão dentro da casa, dentro da família, para nós resguardarmos. A Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios, vigilantes. Amém, irmão? O diabo ataca com espírito de incredulidade. Ele dificulta o relacionamento, ele sopra no seu ouvido a seguinte frase: teu filho não tem jeito. Teu marido não tem jeito, teus pais não tem mais jeito, tua esposa não tem jeito. O que ele sopra no teu ouvido são coisas negativas e coisas que vão te levar a se afastar da presença de Deus. Porém, mas Jesus Cristo, olha, entra o mais de novo com M maiúsculo, aquilo eu tive falando outros dias atrás, mas Jesus Cristo, o que era ontem, é hoje, sempre será. Ele falou para nós no livro de João, capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim, também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Também na sequência, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: maior é aquele que está em mim ou que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui, mais uma vez, Deus te dá autoridade, Deus mais uma vez está nos mostrando que o poder de abençoar a nossa casa está sobre nós, que o Espírito Santo que habita em nós é Ele que rege o nosso caminho. Eu decidi a me conformar ou a me conformar com este mundo, não conformo com este mundo. Decidi encher a minha mente com palavras de Deus, com coisas de Deus. Josué, ela afirmou no versículo, no livro de Josué 24:15, ele deixou bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como uma definição, como uma garantia de vida e salvação para a sua própria família. E nós devemos admitir isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos colocar ponto final em algumas coisas e deixar que o espiritual nos conheça como nós somos chamados, nos conheça como nas nossas posições ao qual Deus nos chamou e determinou que nós estivemos. Porém, para você ter uma família abençoada, para você alcançar de Deus algo importante, existe sacrifício que você precisa fazer para que a sua família seja feliz. Está na Bíblia. Sacrifícios para ter uma família feliz. O primeiro sacrifício que eu encontro na Bíblia é adaptar-se às diferenças um dos outros. Dentro de uma casa, o que mais tem são diferenças. O pai é diferente da mãe, que a mãe que é diferente do filho. E as diferenças, elas deveriam ser fator de complemento, né? Um complementar o outro ali.
Mas em muitas famílias, a diferença entre eles está servindo para separá-los, afastá-los. E nós precisamos fazer o sacrifício de compreender e superar as diferenças, principalmente aqueles que não gostamos. Aquelas coisas que a gente não gosta que o outro faz, nós temos que aprender a superar e a amar isso também. Amar a diferença deve ser a nossa escolha diária. Isso evitará problemas e trará, paz e união dentro da nossa casa. O segundo sacrifício para a nossa família se tornar mais feliz é perdoar 70 vezes 7. Aleluia. Pessoas que vivem tão próximas, tão expostas umas às outras, certamente uma hora ou outra um vai magoar o outro, um vai falar algo que o outro não gostou. Isso é inevitável. Dentro de uma família onde não exercita o perdão, nunca haverá paz e harmonia. O perdão é essencial. Quantas vezes for necessário, dentro de uma família, precisa existir. Exercitar o perdão resolve muitos conflitos e cura muitas dores espirituais na nossa alma. Mas o sacrifício vale muito a pena. Eu convido você a experimentar, a perdoar alguém que você não perdoou alguém. Seja na sua casa, seja algum amigo, seja um patrão. Eu te convido a exercitar o seu perdão, a sua misericórdia. Da mesma forma que você gostaria que alguém perdoasse você, tivesse misericórdia da sua vida, que você possa perdoar. Exercita também no teu coração a misericórdia, o amor, o carinho, o perdão. Amém? A terceira coisa que nós precisamos também para a nossa família estar guardada e feliz chama-se dialogar sempre. Algo difícil no meio da família, algo difícil nos dias de hoje, algo difícil, pela nossa geração. Guardar mágoas, julgar, condenar as pessoas da nossa família dentro da nossa mente, ou até mesmo falar para as outras pessoas, parece um caminho mais simples do que sentar e dialogar sobre o problema. O diálogo, na palavra me ensina que o diálogo é algo mais precioso que uma família pode ter. É o caminho que ela pode buscar a felicidade. Sem diálogo, o que sempre vai prevalecer é a desconfiança, a desordem e o desamor. Porém, como eu disse, sacrifícios pela família, presta atenção, são sacrifícios pela família que precisam serem feitos para a nossa família ser mais abençoada. Quarto sacrifício, solucionar problemas juntos, irmãos. Sentar à mesa juntos, pai, mãe, filhos, todos juntos. Problemas têm que ser resolvidos juntos, porque enfrentados separadamente vai enfraquecer aquele que está sozinho. Mas a família inteligente tem a capacidade de usar o problema para se unir mais ainda, para buscar solução. Por isso, é sempre bom que todos sentem na sua mesa e todos sabem dos problemas uns dos outros e saibam o que tem tirado o sossego do outro, a paz do outro, a fim de que as cargas, os pesos sejam divididos e dessa forma a família seja edificada pelo problema e não destruída por eles e não separada por eles. Uma frase que eu sempre falo e eu acredito que seria bom ter dentro de toda a família era o seguinte: se o problema mexer com um, mexe com todos. Se a fé de um está fraca, ela vai atingir a todos, mas se tiver um fraco e os demais souberem e começar a orar, a interceder e a buscar e ajudar e auxiliar, com certeza nós vamos levantar aqueles que estão fracos na fé e o nosso sacrifício não será em vão. E o quinto sacrifício, que são poucos para a sua família ser mais abençoada do que já é muito simples. É manter sempre Jesus dentro do centro da família. Manter Jesus no centro, dentro com você em todas as coisas. Uma família unida em torno do temor do Senhor será uma família abençoada. Passe por qualquer problema que passar, por qualquer tribulação, fácil ou difícil. Deus é o centro, a vitória é certa em nome de Jesus. Em tempos de correria que todos vivem no momento, muitas famílias têm esquecido de adorar Jesus dentro de casa. Esquecem, passa, porque a correria, o trabalho, aquele negócio todo, deixam de adorar o Senhor dentro das suas relações
familiares são algo que nós devemos voltar e a continuar a fazer. É manter e continuar adorando ao Senhor. Se tem culto, a igreja. Se não tem culto, adora em casa. Vamos louvar na igreja. Se não tem igreja, vamos louvar em casa. Vamos buscar em casa. Essa também é uma fonte de vitória que o Senhor deixou para a família. Isso tem criado famílias doentes espirituais e, por muitas vezes, famílias que sofrem grandes percas por não cultivarem o alicerce familiar, que é Jesus Cristo. Todos devemos buscar. No Salmo 127, versículo 1, diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, pais, mães, filhos, cada um de nós tem uma missão dentro da família. O sacrifício que eu acabei de dizer, eu citei 5 sacrifícios que nós precisamos fazer para que a nossa família seja mais feliz e abençoada. É para todos, não é só para um fazer. Não é só o pai, não é só a mãe, não é só o filho. É todos nós precisamos fazer sacrifícios para a nossa família ser mais feliz. Eu quero citar para você como exemplo, como ilustração, a história de um homem que superou as suas dificuldades, né? O Zaqueu tinha muitas restrições e dificuldades, mas ele não ficou chorando nem lamentando. Ele apenas enfrentou as suas debilidades e conseguiu trazer o Senhor e a paz para dentro da casa dele. Amém? Existem muitas famílias que já estão cansadas de lutar sozinho e elas buscaram a ajuda de Deus e foram transformadas. Tudo inicia, tudo começa quando nós conseguimos entender quais são as orientações de Deus para a nossa família. Esse é o ponto que eu quero trazer para você. Se nós já sabemos a nossa posição espiritual, quem somos dentro da família como família, no âmbito espiritual onde trava-se as batalhas, nós já sabemos quem somos. Paulo já nos advertiu a abrir a nossa mente a ser renovados. Já te ensinei os 5 sacrifícios básicos para a família ser feliz. E aqui me diz agora que tudo se inicia, toda bênção, toda proteção espiritual começa quando nós começamos a entender a orientação de Deus para a nossa família. Como eu disse que eu citei Zaqueu como exemplo, Zaqueu, ele se encontra num grupo de pessoas que foram transformadas, porque Jesus entrou na casa dele, mudou a vida dele, mudou a casa dele. É assim que funciona. Essa mudança funciona assim. E eu gostaria de dar um conselho para você, ou melhor, 3 conselhos para você, usando a ilustração de Zaqueu, que venceu as suas debilidades. Ele era baixinho, não conseguia ver, ele conseguiu subir, né? Então ele fez bastante coisa. Eu quero te dar 3 conselhos nessa noite, que se você guardar na tábua do seu coração, você vai entender a orientação de Deus para a sua família. O primeiro conselho, né, para você, para mudar a nossa vida e da nossa família, nós precisamos fazer grandes esforços. Zaqueu, ele não viu impedimento na sua pequena estatura, mas criou meios para superá-la, subindo em uma árvore e antecipou-se à passagem de Jesus. Segundo conselho, Deus sempre está vendo os nossos verdadeiros esforços. Pode ser que nunca tenha havido paz em sua casa, porque você achava que Deus não via os teus esforços. Mas eu posso te garantir pela palavra que Ele sempre vê quando você busca por Ele. Ele responderá, segundo a palavra de Deus, todas as nossas iniciativas em buscar a sua presença. Toda vez que você buscar a presença de Deus na tua casa, toda vez que você se esforçar, que você sacrificar pela sua família, Deus estará vendo e Ele atenderá atentamente às suas iniciativas em buscar a presença do Senhor. Terceiro conselho que eu quero te dar nessa noite. Os nossos esforços são importantes para que haja salvação no teu lar. Esse é o ponto mais importante. Todo o teu sacrifício, todo o teu esforço, toda a tua dedicação é para que haja salvação no seu lar. Essa é a parte principal e primordial da vontade do coração de Deus. Que o nosso esforço não seja em vão, mas que haja salvação na nossa casa. Zaqueu, pela ilustração que eu estou te dizendo, ele buscou meios para ver Jesus. Ele recebeu o mestre em sua casa. Olha só, ele confessou os seus pecados,
reparou os teus erros e salvou a tua casa. É isso que a palavra de Deus vem ao teu coração nessa noite, para que nós possamos receber, entender, porque nós não somos simplesmente peças de ilustração nesse mundo, nós temos um valor. No mundo espiritual, nós somos reconhecidos. E eu disse para você no início a posição que nós ocupamos no nível espiritual, por isso o Espírito Santo de Deus manifesta-se em nós, por isso Deus sempre vê, por isso Deus atende as iniciativas e a nossa mente será renovada em Cristo, para que haja salvação no nosso lar. Quando confessamos os nossos pecados, reparamos os nossos erros e entendemos a orientação de Deus para as nossas famílias. Nós não devemos esperar a mudança em outras pessoas da nossa família, pois a mudança deve começar em nós. Fala aí para você mesmo, a mudança tem que começar em mim. Fala aí, não é a mudança tem que começar no pai, no filho, ou na esposa, ou no esposo, não, não. A mudança tem que começar em você, porque se nós precisamos, nesses últimos dias, entender a orientação de Deus, porque a família foi a primeira instituição criada por Deus, é uma instituição sagrada, Deus tem prazer na família, Deus dá aos filhos como pérolas, como presente, para que nós possamos criá-los para Deus, não para nós. Então, a instituição família está sobre os cuidados especiais de Deus e está sendo cuidada terreno pelo Espírito Santo do Senhor. Então, nós precisamos entender um pouco mais a palavra, entender um pouco mais do que é família, porque uma família abençoada, todos buscam em conjunto mudança mútua para que haja paz, serenidade, amor e esperança na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar orando com você nessa hora, abençoando a sua família, que essa palavra, que esses conselhos que lhe foi dado hoje pela palavra, sejam bem usadas por você, pelas suas casas. Pratique essas palavras que foram ditas. Se você não entendeu toda a palavra, ou escute esse vídeo uma vez, duas vezes, entenda, busque na Bíblia as referências, mas deixa Deus revelar para você, deixa Deus orientar o teu caminho para que você possa ter paz, sossego, serenidade e tranquilidade na tua família. Aqueles que nos pediram, né, oração aqui através do Facebook, eu estou olhando aqui, muitas pessoas pediram, algumas nós já temos no nosso caderno de oração, mas nós traremos agora uma oração especial pela família, em especial, né, da Patrícia, mais o irmão Johnny, da Lídia e toda a sua família, da Nina, da Sara, da Rebeca, da minha mãe Elci, da minha casa lá no Brasil, do Kleber, José Silva, da Ivonice, evangelista, da Renata, mais o diácono Gilmar e família, Jonas, da Magda, do Geni Valmir, do Barbosa. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas aqui que serão abençoadas. Já estão abençoadas, vamos falar assim, já estão abençoadas. Mas para adquirir mais bênçãos de Deus, é preciso entender o que Deus quer com as nossas famílias. Quero orar com você nessa hora. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder, né, ouvir esta oração, eu quero abençoar a tua casa nessa noite com esta oração ao qual o Senhor propôs para nós. Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai querido, para que o Senhor possa entrar, Senhor, em nossa casa e fazer morada, Senhor. Pai, tu és santo, tu és digno de todo louvor e toda adoração. Pai, eu apresento cada família, Pai querido, que está comigo nesse culto, nessa noite. Cada um que está com os teus olhos fechados, que está com os seus pensamentos elevados ao Senhor, pedindo proteção à família, Senhor. Pai, é mentira do inimigo que o nosso filho não tem remédio. É mentira do inimigo que o nosso esposo, a nossa esposa, que a nossa família não tem jeito. É mentira porque o Senhor, Pai querido,
instituiu a família como algo sagrado. O Senhor instituiu a família, Senhor, como algo do coração de Deus. E nós cremos, Pai querido, que mesmo passando dificuldade, mesmo estando em momentos difíceis, a família continua sendo ainda a menina dos olhos do Senhor. Pai, nos dá sabedoria, nos dá força, Pai querido, nos dá entendimento na palavra, nos renova cada dia mais, conforme a vontade do Teu Espírito Santo, para conduzirmos as nossas famílias, Pai, para termos palavras de alimento, palavras de gratidão, palavras de conforto em todas as horas ao qual nós precisarmos. Pai, mas nos encha também do Teu Espírito, da Tua graça, Pai querido. As famílias que estão conosco nessa noite aqui no Facebook, que cada um deles, ó Pai, seja derramado sobre eles o bálsamo, o curador do Senhor, seja visitado agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo chegue à tua casa através desta oração, transforme circunstâncias, transforme situações, transforme a tua casa, transforme o teu filho, a tua esposa, tudo que tiver ao teu redor, seja tocado e transformado pelo poder curador do Espírito Santo do Senhor, que a tua casa seja próspera, que a sua casa seja casa de alegria, seja uma casa de fé, casa de movimento de oração, porque isso agrada ao coração do Senhor, e assim o Espírito Santo de Deus manifestará no nosso meio e trará sobre nós a revelação da palavra do Espírito Santo. Você que está comigo nessa noite, eu te abençoo, você e a tua família, os teus descendentes, como diz a palavra, que todos sejam abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia e amém, Senhor Deus. Se você tiver algo específico que você deseja uma oração, algo da sua família, ou uma campanha de oração, ou algo que você queira da parte de Deus que nós pudermos te ajudar, você pode entrar em contato conosco aí, né, pelo Facebook mesmo, pelo Messenger. Deixa aí o seu telefone, ou a sua causa, o seu pedido, o seu desejo, ou a tua luta. Isso é privado, nós estaremos depois orando por você. Se precisar, vamos ligar, oramos com você por telefone, ou vamos até a sua casa. O importante é que o Espírito Santo de Deus faça algo no nosso meio, que o Espírito Santo de Deus revele a nós aquilo que nós precisamos, para que nós sejamos cheios do poder, do amor do Senhor Deus. Quero agradecer a cada um que está conosco. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra do Senhor. Hoje a palavra de Deus foi para abençoar as nossas famílias, conselhos bons da parte de Deus. Desejo a você uma ótima semana, que Deus abra todas as portas para você, que você tem vontade, tem esperança, tem pedido a Deus, que se for da vontade do Senhor, todas elas serão abertas para você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fique com Deus e até quinta-feira. Me ajude a levar essa palavra de Deus a mais pessoas, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Amém? Porque assim nós vamos agradar a Deus. Paz do Senhor, até quinta-feira, se Deus quiser. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Deus, está terminado e até quinta, se Deus quiser.